Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais um protozoário, mais uma ameba, chamada de Blastocystis hominis. Vamos começar então falando sobre a morfologia, estrutural dessa ameba. Ela vai ter a presença de mitocôndria e aparelho de Golgi. Ela não vai ter parede celular, ela vai ter uma membrana bem fina, com a presença aí de vesícula e poros. Essa vesícula, ela é bem grande, tá? Bem grande mesmo. Ela vai ter uma atividade lenta, nos pseudópodes, então ela tem pseudópodes para fazer a sua locomoção, e essa, sua locomoção é bem lenta. Ela vai ter a sua reprodução por divisão binária ou esporulação, tá? O núcleo dela vai ser eucariótico, bem definido, e um cariossoma bem distinto. E também vai ter uma membrana nuclear bem definida. Elas são anaeróbicas, restritas, vão se alimentar de bactérias ou outros detritos para que haja o seu crescimento, tenha a sua desenvoltura, como ameba. Para identificar essas amebas, a gente não consegue identificar os crescimentos em agar e nem meios de cultura aí utilizados para cultivo de bactérias e fungos. A gente vai conseguir ver ela se desenvolvendo, tá? Numa temperatura aí de 37 graus Celsius e, abaixo de 24 graus Celsius, a gente já tem aí uma perda no crescimento, dessas amebas. E isso, gente, falando aí em um ambiente, laboratorial, para a gente identificar essa ameba em laboratório. Lembrando que, nosso intestino aí, tem essa temperatura propícia para que ela se desenvolva. Então é um ambiente bem legal aí que elas vão estar, coabitando aí conosco. Além de ser aí uma temperatura ok para elas estarem, elas vão encontrar bastante bactérias para se alimentar. E uma curiosidade também é que elas têm preferência, e se desenvolvem melhor em pH neutro. Em pH ácido, elas vão acabar morrendo. Sobre o ciclo biológico do Blastocystis hominis, a gente vai ver 4 formas, que eles vão se desenvolver. A forma vacuolar, que ela vai ter uma forma de corpo central, a forma granular, a forma ameboide e a forma cística. Quando ela está na sua forma cística, ela está na sua forma de transmissão, a sua forma infectante. Então, é essa forma, que ela vai acabar aí contaminando o próximo hospedeiro, certo? Uma coisa também muito importante a gente ressaltar é que, a forma que vai fazer, essa reprodução por divisão binária vai ser a forma vacuolar. Então, 2 pontos que a gente tem que ressaltar aí nessas formas dessa ameba. A forma contaminante é a forma cística. A forma reprodutória é a forma vacuolar, certo? Um ponto importante também sobre o ciclo é que alguns acreditam, que essa transmissão aconteça aí de animais, pelas fezes desses animais. A gente vai ter não só os Blastocystis hominis, a gente vai ter outras formas de Blastocystis, outras espécies. Porém, a hominis, já tem esse nome hominis, porque é a única forma que vai conseguir contaminar o ser humano. A gente vai ter outras formas acontecendo nos animais, mas essas formas não contaminam o homem. A única forma de Blastocystis vai ser a Blastocystis hominis, que vai ser a forma contaminante para nós, seres humanos. Então, como eu estava falando, o ciclo biológico também é um ciclo biológico que a gente não tem a certeza, Existem ainda estudos, pesquisas, embasamentos sobre esse ciclo biológico, mas nada assim cientificamente comprovado, é esse animal, não, Então ainda há
muita dúvida sobre como que isso ocorre. A certeza, né, que a gente sabe-se sobre esse ciclo é que é uma forma de transmissão e que a gente acaba sendo contaminado por forma oral, por forma de ingestão da forma infectante, que é a forma dos cistos. Então, a gente vai ver, né? Trouxe aqui para vocês verem um esqueminha, né? A gente vai ver, então, o homem ingerindo esses cistos, tá? Isso provavelmente vindo de animais, dessas fezes de animais que foram, né, utilizadas como adubo, né, nos vegetais, que foram, né, defecados ali numa água. Esse ser humano acabou tendo, né, o consumo dessa água. Essa ameba é mais comum ser encontrada em regiões tropicais e subtropicais. Essas áreas, né, de contaminação, a gente vê aí, né, geralmente em pessoas que estão, né, na área aí rural, que tem animais de fazenda, né, galinha, porco, o gado, e também, né, animais silvestres que acabam a gente vendo assim uma maior, né, contaminação com esses animais do que animais domésticos, né? Mas há relatos também. Então, mais comum aí nessas regiões, né, onde há animais aí de fazenda e silvestres para essa contaminação dos cistos. Lembrando que, né, a água pode vir de muito longe, né, de um local lá que teve contato com uma fazenda com um desses animais que acabou sendo contaminada aí. E, consequentemente, a pessoa acaba bebendo uma água contaminada, sem ferver, sem, né, ter uma filtragem dessa água. Há relatos também, né, de pessoas conseguindo a ingestão aí dessa ameba em piscinas públicas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Consequentemente, às vezes acaba aí engolindo um pouco de água na piscina e acaba ingerindo aí, né, um cisto. Então, dependendo também da onde a gente está indo, os alimentos que a gente acaba não lavando, a água que a gente não filtra ou não ferve, a gente pode acabar sendo infectado aí por essa forma de cisto, tá? Que vai ser adquirida pela forma de ingestão aí, tá? No ser humano. Então, aqui a gente tem, né, pra gente saber, a forma vacular, que ela vai se desenvolver após a forma de cisto, né? A gente vai ver essa forma vacular. E a forma de divisão binária aqui, né, ela se reproduzindo, né, é a partir dessa forma vacular. A gente vai ver, né, ela se desenvolvendo também na forma ameboide, na forma granular, né, e sendo eliminada como cisto intermediário. Então, esse cisto intermediário vai para o meio ambiente, vai, né, acabar contaminando um animal. Esse animal provavelmente vai ser infectado e vai acabar infectando outros animais, infectando água, infectando, né, alimentos em si. E vai gerar aí um novo ciclo em um novo hospedeiro. Então, quais são os sintomas? Na maioria das vezes, esses sintomas são assintomáticos. As pessoas podem ter, né, essa infecção por muito tempo e não ter nenhum tipo de sintoma, e após alguns anos apresentar alguns sintomas. Outros, né, é mais comum pacientes imunocompetentes e imunodeprimidos apresentarem aí esses sintomas. Então, é muito mais comum nessas pessoas do que, né, em pessoas que não têm nenhum tipo de problema de saúde, certo? Esses sintomas, tá, quando eles são perceptíveis, quando eles são sintomáticos, a gente vai ver duas formas, tá, de sintomas, as gastrointestinais e as dermatológicas. As gastrointestinais vão ser dores abdominais, náuseas, vômito, diarreia, flatulência e sensação de mal-estar. Então, né, essas são os sintomas que o paciente pode enfrentar aí, gastrointestinais. Nas dermatológicas, esse paciente pode ter urticária e dermatite crônica. Para a profilaxia ou, né, a prevenção para contrair essa ameba, a gente vai ter então, né, como medida de prevenção, evitar o consumo de água e alimentos que possam estar contaminados. Então, se eu tenho uma água, né, que eu não sei a providência dela, vou beber uma água de um riacho, vou beber, né, na fonte, lá na mina, né, na chácara, não sei de quem, né?
tem que tomar cuidado, você não sabe que animal passou ali primeiro, né? Pode estar uma região ali contaminada. Geralmente, esses locais de água aí na natureza são bem procuradas pelos animais, principalmente aí, né? Animais silvestres vão recorrer à água, ainda mais se for uma água ótima para consumo. Então, né, a gente tem que tomar cuidado, a gente não sabe qual animal que veio ali antes da gente. Pode ser uma água que, por mais de mina, né, a região ali ao redor pode estar contaminada com esses cistos. Então, a gente deve sempre, qualquer água, né, se não é vinda ali, né, de uma empresa que faz esse controle ali de pureza da água, a gente, né, tem que ferver a água, a gente tem que, né, tomar todas as medidas ali, se filtrar, melhor ainda, né, para não ter esses parasitas, né, aí infectando o nosso organismo. Alimentos, né? Por mais, eu comprei lá do mercado. Não importa, você não sabe que animal teve contato com esse alimento antes, né, de você se alimentar com ele, que tipo de adubo utilizado, né? Muitos agricultores utilizam o esterco de animais para fazer adubação, né, desses alimentos. Então, lavar muito bem os alimentos, por mais que tenha veneno, né, o adubo, ele é uma forma de deixar o vegetal ali, o alimento, a fruta, enfim, o que for, né, para trazer ali uma qualidade para aquele produto. Então, é muito utilizada, né, na agricultura. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado e estar sempre lavando os alimentos, né, bem lavados. Então, regiões que a gente sabe que, né, não tem o saneamento básico, né, é bem precário e às vezes as fossas são a céu aberto, né, não andar descalço nessas regiões aí. Então, essas regiões que sabe-se, né, que não tem essas condições de saneamento básico, deve-se tomar um pouco mais, né, de cuidado, né, nessas medidas de prevenção. Para o diagnóstico laboratorial, a gente vai utilizar técnicas simples para a gente determinar esses cistos, né, que a gente já aprendeu nas aulas de exames de fezes, então bem tranquilo. A gente pode utilizar aí, né, o mais comum, um esfregaço, né, dessas fezes em lâmina. A gente pode utilizar o Lugol ou não, né? Lembrando que a presença do Lugol, ele é bem importante para curar esse parasita. Então, uma maior facilidade, né, para diagnosticar isso, né, via microscópio. Também pode ser utilizado como forma de corante a tinta da China, né, que também pode ser uma forma de identificar melhor esses parasitas. O mais comum de ser eliminado nessas fezes é a forma vacular, que vai ter uma medida de 6 a 4 macômetros, tá? E também a cística. Uma coisa muito importante da gente ressaltar é que quando, essas fezes forem frescas, ou seja, sem nenhum tipo de conservante, a gente, em vez de a gente usar a água para fazer esse procedimento aí de homogeneização dessas fezes, a gente use a solução salina a 0,85%. Porque nesse caso tem que ser, não pode ser água, porque a água ela vai fazer com que a forma vacular seja destruída. Então a gente não vai conseguir identificar, a água vai destruir essa forma vacular. Então, é bem importante a gente utilizar a solução salina para conseguir identificar aí, né, fazer a homogeneização dessas fezes e conseguir identificar isso em microscópio. A água também é capaz de destruir a forma granular e multivacular, tá? E então, isso vai dificultar bastante a gente conseguir dar um resultado positivo, né? E isso vai fazer com que haja aí um falso negativo nesse exame. Porém, se agora essas fezes vierem com conservante, né, que vem aí no potinho formol a 10%, a gente, sem problema nenhum, pode utilizar a água para fazer essa homogeneização dessas fezes, tá? A gente não vai ver esses parasitas sendo destruídos justamente por essa adição aí do formol nessas fezes. Mas em caso sejam fezes frescas, sem conservante, utilizar solução salina. A gente também consegue outras técnicas, tá, para analisar esse parasita, como meio de cultura e o PCR, que consequentemente, não que eles não sejam eficazes, são excelentes formas eficaz, principalmente PCR, muito eficaz, muito sensível. Porém, são meios de diagnóstico um pouco mais demorados, processos mais lentos ou mais caros, né? Que vão encarecer aí o processo, vão, né, demandar um pouco mais de tempo
E, né, no caso ali do esfregaço, a gente consegue fazer rapidinho esse exame, né? Fez a homogeneização, colocou ali com a ajuda de um palito na lâmina, utilizou ali algum corante para corar essa solução. Se não quiser, não precisa utilizar, vai colocar a lamínula e tá pronto, né, pra gente fazer a análise. E os outros procedimentos demandam um pouco mais de tempo e também de custos. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, conhecendo mais aí uma forma de ameba. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui agora para esclarecer para vocês, certo? Até breve!